Olá, eu sou o Ricardo, ministro leigo da palavra, paróquia São José e São Gabriel, passionista, comunidade Nossa Senhora de Fátima. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2022, vou proclamar o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a igreja celebra na data de hoje a festa da Cátedra de São Pedro. Em todas as igrejas se utiliza no presbitério a cátedra, que é a cadeira que se localiza atrás do altar, onde se assenta o bispo, o padre, diácono, ou ministro da palavra que esteja presidindo a missa ou a celebração da palavra de Deus. A Cátedra de São Pedro se encontra na Itália, no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Dessa cadeira, o bispo preside a Assembleia Litúrgica. O missal romano esclarece que esta celebração da Cátedra de São Pedro salienta a missão de mestre e pastor conferida por Cristo ao apóstolo Pedro, por ele constituído em sua pessoa e na pessoa de seus sucessores, princípio e fundamento visível da unidade da Igreja. A cátedra é o símbolo da autoridade e do magistério do bispo. O Papa Francisco é também bispo de Roma. A Cátedra de São Pedro, portanto, é o reconhecimento de sua autoridade sobre a Igreja. Você é Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja. Essa foi a investidura dada por Jesus, que foi reforçada depois da ressurreição, nos seguintes versículos: Alimente os meus cordeiros, alimente as minhas ovelhas. Está lá em João, capítulo 21, versículos 15 a 17. A autoridade de Pedro e de seus sucessores, o Papa, se expressa pelo serviço à semelhança do mestre e pastor, que veio para servir, não para ser servido. No Evangelho, Jesus pergunta aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? A resposta dos apóstolos é que uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. A expressão Filho do Homem é encontrada na Bíblia cerca de 80 vezes nos Evangelhos e aplica-se a Jesus Cristo para nos mostrar que por meio do seu nascimento carnal, ele se tornou humano, não simplesmente uma criatura espiritual com um corpo materializado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, está em João capítulo 1, versículo 14. Para nós católicos, o fato mais importante descrito no Evangelho é a constituição da única igreja fundada pelo próprio Jesus. No versículo 18 está escrito: Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E Jesus continua: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Assim, constatamos de forma clara e inequívoca que a única igreja constituída pelo próprio Senhor Jesus é a Santa Igreja Católica, esclarecendo que a palavra católica significa universal, sendo Pedro o primeiro Papa.
Não existe outra igreja fundada pelo próprio Jesus. Não existe outra igreja fundada pelo próprio Jesus. Em nossa sociedade, observamos a criação de igrejas de várias denominações que utilizam o nome do Senhor Jesus para atrair pessoas que se encontram vacilantes na fé. Muitos ficam indo lá, indo cá, perdidas, mas se quiserem realmente seguir a Jesus Cristo, a palavra é bem clara e indica o caminho. O Mestre constituiu uma única igreja, baseada nos ensinamentos: amor, compaixão, fraternidade. Não há outra. Meus irmãos, sempre é tempo de conversão. A Igreja Católica é um só corpo que tem Jesus Cristo mesmo como cabeça, como diz São Paulo apóstolo. E também Santo Inácio de Antioquia, um dos primeiros bispos da Igreja Católica, que viveu entre os anos 35 e 107 depois de Cristo. Ensinou que onde está Jesus Cristo está a Igreja Católica. A Igreja de Cristo é uma só, é una, devido à unidade dos cristãos em plena comunhão com Cristo e com seu magistério eclesiástico, representado principalmente pelo bispo da Diocese de Roma, que é o Santo Padre, o Papa. Nos dias atuais, o Papa Francisco é o sucessor de São Pedro Apóstolo. Por meio deste evangelho, nós podemos dar testemunho de fé na palavra de Jesus e afirmar que a nossa Igreja Católica foi construída sobre o fundamento dos apóstolos e o poder do Espírito Santo. Por isso, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Como vemos no texto, o próprio Jesus constituiu a sua igreja, que nunca será abalada pelo poder do inferno. Foi pelo poder do Espírito Santo que Pedro identificou Jesus como Messias, o Filho de Deus vivo, recebendo dele então o poder e a autoridade para chefiar a sua igreja como pastor do rebanho de Deus aqui na terra. Portanto, podemos estar conscientes de que o sucessor de Pedro, atualmente o Papa Francisco, age também com o poder do Espírito Santo e diante de Deus tem plena convicção daquilo que lhe é inspirado. Nós somos a igreja e o Espírito Santo é quem nos motiva, inspira e convence a continuarmos firmes na fé em Jesus Cristo e na assistência que ele dá àqueles a quem convoca. Nos dias atuais, somos chamados a sermos pedras vivas na construção da igreja. E por meio dela, o Pai nos revela o seu amor e nos orienta em nossa caminhada terrena. Como igreja, nós também recebemos as chaves do reino dos céus, que é a salvação de Jesus. Assim, toda obra que fizermos aqui na terra, boa ou má, terá consequências no céu, para onde caminhamos. Cada um de nós temos uma missão muito especial aos olhos de Deus, e é sermos seu instrumento para a concretização do seu plano salvífico para a humanidade. Oremos, que o Espírito Santo ilumine o Santo Padre Papa Francisco, concedendo-lhe vida, saúde e sabedoria na condução do rebanho do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.